Então vamos lá, turma. Vamos voltar à aula de hoje. Eu preciso que todos estejam nivelados nesse conhecimento para que a gente possa aprofundar nas análises, né? E desenvolver aí essa parte estatística. A gente sabe que é a primeira experiência de vocês, mas é bem tranquilo. Estou tratando junto com o seu capitão Rubens para a gente fazer umas monitorias lá, escolher alguns alunos para que vocês pratiquem e realmente saiam capacitados do curso do CFO2. É uma primeira experiência, não é fácil, mas depois vocês vão reparar que vai ficando muito natural, muito tranquilo de lidar com isso. E a gente não vai só buscar nota, e sim aprendizado constante com vocês. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês façam, no SIGOP, vou escolher aqui a nona RPM, vou filtrar a nona RPM, e depois de filtrado, eu venho aqui em cima no botão direito em exportar CSV. Se exportar, vai jogar no download esse documento para mim. Vou aguardar só baixar ele com tranquilidade. O arquivo já está aqui, ó. Se vocês lerem ele está escrito assim, ó, arquivo de valores separados por vírgula. Então você tem um arquivo de valores separado por vírgula. O que significa? Significa que ele é um arquivo diferente, né? Ele está em CSV e depois tem um detalhezinho na hora de fazer o upload dele para dentro do Colab. Um jeito mais fácil, mais simples, falando bem devagar agora, bem tranquilo, é salvar como, e esse salvar como, ao invés de deixar CSV delimitado por vírgula, colocar na pasta do Excel. Então, salvar ele como Excel, ok? Então, eu tenho aqui arquivo em Excel e eu tenho aqui arquivo em CSV. Beleza, vou ensinar as duas formas para vocês entenderem como que a gente vai jogar no Colab. Vou abrir aqui, para mim, um arquivo novo. Vou até apagar essa pastinha aqui que eu tinha feito. Vou colocar aqui, ó, nova pasta, new folder. Pasta 03. Colocar aqui, ó, CFO2. Vocês podem escrever o que vocês quiserem, montando uma nova pasta para vocês. O que vocês têm que fazer aqui no Drive? Vir em meu Drive e montar essa pastinha para vocês aqui, ó. Quem não souber montar, botão direito, New Folder. Botão direito, New Folder. Abriu a pasta, está vazia. E aí eu vou pegar aqueles dois arquivos que estão lá e vou arrastar para dentro dessa pasta. Ok? Estou fazendo o quê? Jogando o arquivo para dentro dessa pasta lá, para a gente começar a fazer a análise. Para ficar mais fácil, eu vou clicar com o botão direito, vir em mais. Se eu não achar o Colab aqui, ó, eu vou em conectar mais. Muita gente já tem o Google Collaborate. Olha lá, presta atenção. Colab, vai aparecer lá, Collaboratory. Esse símbolozinho aqui, ó, clico nele e instalar. Continue. Como eu abri um drive novo, do zero, só para vocês virem lá como que fica, vocês têm que fazer esse passo a passo. Se tiver dúvida, pode novamente no vídeo. Continue. Ok? Se for um arquivo que já possui, que já tem, um drive que já tem instalado lá, basicamente, você vai entrar no Drive. Você vai entrar no Drive. E aí, com o botão direito do Drive, com o botão direito, você já vai ver esse Google Collaboratory aqui. Tudo bem? Mas vamos lá, começando do zero. Ok, instalado. Sair. Já está instalado. 100%. Agora que eu tenho um arquivo, né, o programa instalado, botão direito, mais, aí sim, eu vou achar o meu Google Colab. Apelido de Colab, Google Colab aí. Mas é o Collaboratory. Ok. E aí, dentro dessa pasta,
que eu preciso que vocês façam, primeira coisa é importar, import pandas as PD. Importe o pandas com o apelido PD, a gente já falou disso em sala de aula. Tudo bem? Está importando. Beleza, deu esse checkzinho aqui, ó. Esse checkzinho, então tá ok. Venho nessa pastinha aqui chamada arquivos. E nesse montar drive, monto meu drive. Conecto ao Google Drive. Seleciono o e-mail que eu quero trabalhar. Espero um pouquinho ele carregar. O drive carregado. Eu clico em drive, meu drive, CFO2. E lá eu tenho dois arquivos. O primeiro que eu falei em CSV, não preciso de baixar os dois, mas eu baixei só para demonstração, e o outro em Excel. Em Excel, só você vir aqui abrir um código novo, DF vai ser uma variável que eu preciso armazenar dentro dele, aí eu vou puxar o PD, né, que é o pandas, peço para ler, read, arquivo, ele já vai abrindo para mim, Excel. Abro parênteses, coloco aspas, venho aqui nessas três bolinhas, copio o caminho, salvo o caminho lá dentro. Beleza, só isso. Basicamente isso. Dou o Start e ele já está baixando a minha planilha para dentro do Google Colab. Ok, se deu o checkzinho, agora eu vou fazer o quê? Já verificar se minha planilha foi corretamente para dentro do Google Colab. DF, e aí a planilha está toda aqui dentro, eu já posso trabalhar nas minhas análises. Tudo bem? Tranquilo? Se for o arquivo CSV, ele tem uma diferençazinha. E hoje demorou um pouquinho por causa disso. Se o arquivo for em CSV, você tem que fazer o mesmo procedimento. Abre aspas dentro do parênteses, vai lá no arquivo CSV, copia as três bolinhas lá, né? Copiar caminho, vai nas três bolinhas, copiar caminho, coloca o endereço entre aspas, mas no final, você tem que mostrar o seguinte: como é CSV, para ele ler corretamente, você tem que falar que ele é separado por ponto vírgula. Então, esse pedacinho aqui, ó, tem que ser acrescentado por você. E aí, automaticamente, ele já leu. Como o último arquivo foi esse daqui, se eu carregar, ele vai abrir a planilha de novo, com tranquilidade. Só isso. Vamos checar como é que está a nossa planilha? Olha lá. Se eu der agora um df.read, eu quero ver os 5 primeiros elementos. Só escrever 5. E aí ele vai abrir os 5 primeiros elementos aqui. Se eu colocar só 2, são os 5 primeiros que vêm na cabeça. Uma próxima observação que eu quero ver são os últimos elementos. Aí eu escrevo tail, que seria rabo, né? Os 5 últimos elementos. Aí ele mostra que o último elemento é o 20.338. Enquanto o primeiro aqui está no 0, né, que o computador sempre vai começar do 0, o último vai ser 20.338. Ok? Se eu quiser saber informação dessa planilha, eu coloco info, tudo entre parênteses, e aí vai mostrar para mim as colunas que eu tenho. Número do heads, que vai ser um objeto. Ano do fato vai ser um número inteiro. Mês descrito vai ser um objeto, né? Porque tem escrita. Números inteiros, float, né? Número do logradouro
Flut pode ser quebrado, e assim vai. Bacaninha? Tranquilo? Aí eu começo a enxergar a minha planilha como um todo. Eu sei que eu tenho CVPE, CVPA. Cada nomezinho desse é uma coluna, ó. IMV, que tipo de IMV, né? 121, que é homicídio. A gente tem que saber os códigos, quantidade de arma de fogo, quantidade de prisões, sinalizado. Então você tem tudo aqui através desse comando info, que mostra informação da sua planilha. Outro, você vai fazer um describe. Um describe vai mostrar para você quantas colunas você tem, quantas linhas você tem, qual que é a média de cada coisa, desvio padrão, o mínimo, o quartil, tudo isso que a gente está estudando, a gente vai analisar, ele já dá diretamente para você, depois a gente vai trabalhar isso em sala de aula. Você tem uma análise completa e estatística só com um comando chamado describe. Comando shape, você vai dar um df, ponto, shape. E aí, ó, você vai, deixa eu ver que não está dando certo. Isso, shape, sem parênteses. Você tem a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, que é o tamanho da sua planilha. Você tem 20.339 linhas e 80 colunas. Ok? Se você der um comando df.snow, você vai ver onde tem escrito falso, quais são as suas colunas que não foram preenchidas, que elas estão vazias. Eu preciso que vocês já entendam, basicamente, baixar as planilhas, né? Como baixar, é muito simples, vamos treinar isso, vocês treinem isso em casa, e depois, como enxergar essa planilha aí, para a gente fazer diversas análises. Se você quiser trocar o nome aqui, ó, aula 1, aula 01, ok. Toda vez que você tiver salvar, né, agora a gente vai salvar, toda vez dentro da sua pastinha, você vai ter o arquivo aula 1 com os seus DFs, né, que você tem dentro dessa aula 1. Preciso que vocês alinhem esse conhecimento, todo mundo fique nivelado com isso, beleza? Para que a gente possa evoluir nas aulas, fazer análises cada vez mais qualitativas, que vocês entendam bastante de estatística de maneira real, para fazer uma boa assessoria para os seus comandantes. Um grande abraço e até a próxima aula.